Olá, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade aos vídeos que estamos fazendo sobre os livros apócrifos, é necessário antes pararmos um pouco para entendermos alguns conceitos. Você já sabe o que são livros canônicos, livros deuterocanônicos, livros apócrifos, livros epígrafos e pseudoepígrafos? Se não sabe, então fica aqui conosco, vamos abordar um pouco esse tema, certo? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha e vamos seguir por ela para não nos dispersarmos muito. Vou mudar aqui a tela só um instante. Pois bem, vamos lá. Você sabe a diferença entre os livros protocanônicos, os canônicos, os deuterocanônicos, os apócrifos, os epígrafos e os pseudoepígrafos? São nomes que sempre estão aparecendo, para quem estuda as escrituras sagradas, e é importante conhecer esses temas, certo? Então vamos lá. Os livros protocanônicos, os livros considerados protocanônicos, são os 39 livros do Antigo Testamento que foram aceitos como divinamente inspirados, tanto na Bíblia hebraica quanto nas Bíblias católicas, ortodoxas e protestantes. Apesar de vários dos livros terem sido considerados não inspirados por alguns em alguma época, estes foram os que resistiram a todos os desafios que foram levantados. Certo? Os livros protocanônicos, são os 39 do Antigo Testamento, certo? Que vai de Gênesis até Malaquias. A Bíblia hebraica, no geral, ela muda um pouco a estrutura, de como os livros são apresentados, e algumas vezes elas pegam todos os profetas menores e colocam num livro só, mas assim, tendo a separação entre eles, em todo caso são os mesmos 39 livros. Os livros canônicos, para definirmos os livros canônicos, tomaremos por base a Bíblia evangélica que utilizamos hoje. Seu critério é reconhecer como o Antigo Testamento apenas os 39 livros protocanônicos, que originalmente foram escritos em hebraico ou aramaico, rejeitando os escritos em outras línguas, e os 27 livros do Novo Testamento reconhecidos por todas as comunidades cristãs. Vale ressaltar que algum livro que tenha sido citado em algum outro livro aceito como canônico não o torna canônico. E quaisquer livros ou textos não canônicos que citem ou mesmo transcrevam partes dos livros canônicos, isso também não os tornam canônicos. Assim, para nós protestantes, o cânon das escrituras sagradas estão fechados nestes 66 livros, não sendo aceitos como divinamente inspirados nenhum outro livro, nem escrito antes, nem escrito posteriormente. Estes são a nossa única regra de fé e de vida prática. Aqui é importante a gente salientar, por exemplo, o livro de Judas, ele cita o livro que já abordamos aqui, de Enoque. E apesar do livro de Judas citar diretamente o livro de Enoque, isso não faz com que o livro de Enoque seja canônico. A única coisa que é canônica de outro livro fora da Escritura é o trecho que é citado dentro da Escritura e por ele está na Escritura. Certo? Então, todo o demais livro, por exemplo, o livro de Enoque, isso não o torna livro canônico. Eu comecei justamente pelo livro de Enoque, porque é um dos livros mais citados por quem defende que a Bíblia é incompleta. E eu mostrei no vídeo, eu vou deixar aí no card, ou depois vocês podem dar uma procurada no canal, caso eu não consiga colocar,
né? E vocês verem que eles geralmente não fazem alguns dos questionamentos que deveriam ser feitos, né, para tratá-lo como um livro inspirado. Os deuterocanônicos. Os chamados deuterocanônicos pelos católicos romanos são 7 livros e alguns textos adicionais em Jeremias, Ester e Daniel. No meio protestante e evangélico há uma discussão entre alguns textos, como por exemplo o final prolongado do Evangelho de Marcos e a sempre mal interpretada e inconstante história do perdão da mulher adúltera. Estes textos, então, são tratados por uns como canônicos, por outros como deuterocanônicos e por outros como apócrifos. Para nós que somos evangélicos e protestantes, tanto estes 7 livros que foram aceitos na Bíblia Católica, todos no Velho Testamento, como canônicos, né, posteriormente, né, por isso são chamados de deuterocanônicos, eles foram escritos em outras línguas além do hebraico e do aramaico, geralmente em grego, em copta ou etíope, né? E esses livros eles foram rejeitados pela comunidade protestante e evangélica. Eles não são aceitos como livros divinamente inspirados. Então eles são tratados como apócrifos por nós, né? E apesar de alguns destes textos, como os que foram citados aqui, o final prolongado de Marcos e a história do perdão da mulher adúltera, né, que como já mostramos aqui, nós já gravamos um vídeo, também vou tentar deixar aqui no card, e se eu não conseguir, aí vocês procurem no canal, que apesar de ser tratado como o perdão da mulher adúltera, Jesus não a perdoou, né, e ele, por muito tempo ele veio sendo tratado dessa forma, e por conta disso, né, algumas pessoas que encomendavam uma cópia da Bíblia, eles pediam para que esse livro fosse retirado. Então ele saiu, né, dependendo da cópia que se consiga, ele ou não está presente ou ele está localizado em outro lugar. Ficou meio como um capítulo andarilho, né, mudando de posição, e por isso existe toda essa discussão sobre ele. E como já falamos no vídeo, não há nenhum problema nesse texto. Eu o aceito facilmente como um livro inspirado. Inclusive, é um dos melhores textos para a gente praticar, né, a interpretação do texto sagrado. Pois bem, eu acho que nisso aqui era isso, né? Vamos para frente. Os livros apócrifos textos apócrifos são os que não foram reconhecidos como divinamente inspirados, ou que são textos criados apenas para deturpar o cânon. Em alguns casos, são textos gnósticos ou ocultistas. Eu deveria ter colocado aqui também esotéricos, né? Mas tudo bem, não coloquei no texto, mas estou os dizendo agora. A maioria dos textos apócrifos mais conhecidos hoje são textos que estariam localizados no período do Antigo Testamento, mas há também uma grande quantidade de textos que foram escritos no período do Novo Testamento, o que levou a Igreja a definir e ratificar em diversos concílios quais seriam tidos como canônicos. São conhecidos aproximadamente 100 livros do Antigo Testamento e mais cerca de 100 do período do Novo Testamento. Se Deus quiser e nos permitir, abordaremos todos eles de um por um aqui no canal. Se você já está bem fundamentado na boa doutrina, é aconselhável lê-los, mas não recomendo que o faça se você ainda não tem uma base sólida. Pode acontecer de você começar a confiar mais nesses livros que foram recusados por milhares de anos por judeus e cristãos do que no que eles validaram como boa leitura. Eu já tenho visto, um monte de gente começar a entrar nesses livros e se aprofundar no gnosticismo, no ocultismo, no esoterismo, achando que isso é escritura, é texto sagrado.
né? Por isso que, apesar de não ser leitura proibida, só aconselho, né, a lê-los se você já tiver uma boa base, já estiver bem fundamentado, né, porque essa parte do oculto, ela engana fácil, porque ela se torna interessante, é algo novo, né, que você nunca viu, que parece que estava escondido de propósito para você não ficar sabendo, né, e facilmente as pessoas, né, são levadas para outras crenças, né, e exercer outra fé que não a fé no Deus eterno. Vamos abordar aqui os epígrafos. Tomaremos o termo epígrafo como de autoria do escritor. Não são todos os livros canônicos que o personagem principal é o próprio autor do escrito, e nem mesmo que o autor é identificado no texto que escreveu. Existem algumas confusões, né, ou pelo menos discrepâncias de entendimento, né, quando o autor ele não assina, né, a obra. Então, por exemplo, a carta aos Hebreus, né, até hoje não se sabe ao certo, né, quem a escreveu. Alguns estudiosos a atribuem, né, ao apóstolo Paulo, enquanto outros deixam em aberto, né, não querem validar que tenha sido ele, até porque em geral nas suas cartas ele assina, né, e nesta ele não assinou. Então tem essa questão, né, da questão dos livros epígrafos, da epigrafia, né, do livro, da autoria do livro. Outros textos, né, também levantam algumas discussões. Alguns eu nem entendo bem porquê. Por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis, ou o capítulo 1, né, é dito que um desses dois capítulos não foi escrito por Moisés, porque há uma pequena diferença na forma como está escrita, como também é como se ele estivesse contando duas histórias da criação, né, quando na verdade ele só contou a história da criação no capítulo 1. No capítulo 2 ele está entrando em detalhes em alguns pontos específicos. Ele não está narrando novamente a criação, mas aí, por conta da forma como ele se refere, que ele coloca alguns termos, aí algumas pessoas acreditam que o capítulo 1 ou o capítulo 2 de Gênesis não foi escrito por Moisés. Alguns textos são evidentes, né? Por exemplo, o final do livro de Deuteronômio, em que narra a morte de Moisés, é evidente que não foi Moisés que escreveu, né? Que foi outra pessoa, que ele não pode, após ter falecido, narrar a sua própria morte. Isso é mais do que evidente. Isso também não quer dizer que o livro de Deuteronômio, né, o compêndio completo de Deuteronômio, não tenha sido escrito por Moisés, né? Mesmo que ele não tenha escrito 99,9% do livro, ele ter narrado para alguém escrever, e esse alguém concluiu a escrita do livro, não quer dizer que o livro não seja de autoria dele, né? Diferentemente do livro de Enoque, como nós abordamos no vídeo, né, uma parte do livro é como se tivesse sido escrita por Matusalém e outra parte por Noé. E essa introdução dessas partes, elas não ficam evidentes que houve isso. Então há uma certa discrepância, né, uma divergência, um pouco diferente de como é colocado no texto, como o texto de Deuteronômio. Se vocês ainda não leram, né, o livro apócrifo de Enoque,
né, se aprofundem um pouco, montem uma base sólida, né, da sua fé e o leiam, é interessante. Mas não acreditando, né, que seja um livro inspirado por Deus. Antes de lê-lo, até aconselho a vocês assistirem, né, o vídeo e depois de lerem, né, tentar responder as perguntas os questionamentos que são colocados. Vamos avançar mais um pouco aqui. Os pseudoepígrafos declarados. Em geral, os pseudoepígrafos declarados são também apócrifos. É o caso de alguém usar o nome de outra pessoa reconhecida para dar mais validade e aceitação ao texto que escreveu. Para citar um exemplo, há muito pouco nos textos sagrados sobre a infância de Jesus. Então, sabendo que o tema contém pouco material para comparar e a curiosidade que ele traz, alguém que houvesse intentado escrever como esta infância teria sido, mesmo que nada soubesse sobre isso, poderia inventar quaisquer histórias e então atribuir o escrito a alguém que desse força ao texto. Assim surge, por exemplo, o Evangelho de Pedro. Quando nós formos fazer o vídeo sobre o Evangelho de Pedro, nós vamos entrar em mais detalhes, né, sobre o Evangelho, a composição, né, o período que se acredita que ele foi escrito e tudo mais. Mas eu citei aqui o exemplo só para vocês terem uma ideia, né, de como funciona o pseudoepígrafo declarado. Muitos dos textos apócrifos, né, eu creio que foi o próprio diabo que inspirou a pessoa a escrevê-lo e a distribuí-lo, né, dando ênfase a alguém de maior importância e distorcendo, né, a verdade, para que isso viesse a causar confusão, caos, a minar a fé das pessoas e a duvidar, né, do texto sagrado. Entretanto, o texto sagrado tem sido preservado milagrosamente, né, durante esses 3.000 anos em que ele foi período, né, de 1.000 e poucos anos que ele foi escrito, passou, né, sendo escrito, e mais esses 2.000 anos ou quase 2.000 anos, né, que chegou até nós, né, tão bem preservado que só um milagre. Os pseudoepígrafos atribuídos. Há, entretanto, alguns livros canônicos cujo autor não foi declarado e o texto lhe foi atribuído. Para citar apenas um exemplo, a carta aos Hebreus, cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo, mas que não é plenamente aceito. Como nós já falamos sobre isso, vamos avançar aqui, nos encaminhando para o final. Conclusão. Os livros apócrifos não são leitura proibida, mas deve-se ter o cuidado de não atribuir a eles o status que não têm. Em geral, são escritos para dar validade a doutrinas estranhas ou procurar preencher lacunas da curiosidade humana, que em grande parte seria satisfeita com uma leitura minuciosa do próprio texto bíblico. Já vi muita gente começar a ler os livros apócrifos e ignorar todas as suas falhas e enveredar por teorias das mais absurdas. Lamento que o fim dessas pessoas, em geral, seja o abandono da fé e do convívio congregacional, o que me leva a crer com ainda mais firmeza que tais livros definitivamente não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós terminamos este vídeo. Agradecemos a atenção de vocês. Se vocês quiserem nos ajudar com o nosso trabalho, no final do vídeo tem um QR Code que vocês podem nos enviar qualquer valor, né, em Pix, ou vocês podem comprar o nosso livreto, né, na Amazon. Em breve teremos mais outros trabalhos que estamos concluindo, ou pelo menos trabalhando neles para que seja concluído em algum momento, né, e também trazer com isso mais material e mais conhecimento para vocês.
Que a graça de Deus, Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco.